Oi, turma, tudo bem? Então, vamos continuar no nosso módulo, tá? Falando um pouco de segurança do trabalho, onde semana passada foi colocado para vocês todos os pontos importantes também, sobre a segurança, que estava falando sobre os riscos associados ao ambiente de trabalho, sobre noção de perigo e risco, o conceito de cada um. O acidente de trabalho, que traz 3 pontos importantes para a gente, que é a incapacidade temporária, que é a incapacidade parcial e permanente, e tem a capacidade total e permanente. Então, foi pontos que a gente estudou na semana passada. Hoje a gente vai entrar aí com fatores, com causas, com símbolos e com mais informações, para agregar o nosso conhecimento aí referente ao nosso módulo, tá bom? Aqui eu começo ainda, continuando da semana passada, eu falei sobre riscos associados ao ambiente de trabalho. Hoje eu coloco aqui os riscos associados aos acidentes de trabalho, Então ela fala aqui pra gente, traz aqui pra gente todos os riscos associados aos acidentes de trabalho, que podem ser, como quedas em altura, ao mesmo nível, escorregadelas, cortes, golpes, choque, entalamentos, amputação, eletricidade, incêndio, explosões, posturas e cargas, inundâncias e derrame, Então, isso são fatores aí que potenciam, esses tipos de risco e que são essencialmente aí um ambiente social, e pode fazer essa causa, tanto causa pessoal como causas mecânicas e materiais, e traz uma grande influência, a influência do que é um comportamento, de cada um, e como muitas das vezes são influenciados também pelo próprio um ambiente social, em que cada um vive, tornando aí aquela situação de tu chegar dentro de uma empresa, tu é novato, tá conhecendo agora, te passa todas as seguranças possíveis, para que você consiga trabalhar da melhor forma e com segurança. E aí você observa que tem aquele mais antigo, dentro da empresa, onde esse mais antigo que tem dentro da empresa não utiliza nenhum desses itens de segurança. E aí ele pode até chegar a você e falar, nem precisa isso aqui, isso é completamente desnecessário, essas coisas, e com o tempo tu passa a utilizar, a usar aí na influência dessa pessoa. Então isso é um grande erro, que tem, isso é um fato, é um dos fatores também que pode ocorrer no nosso ambiente de trabalho, no ambiente social, e que a gente não pode errar, Se for estimulado a gente usar aquilo, temos que usar aquilo. Por quê? Porque aquele uniforme, aqueles itens de segurança são realmente apropriados, são seguros para a nossa própria vida. Atos de segurança, atos de preocupações que a empresa tem conosco, tá? Conosco, com nós, colaboradores, tá bom? E que tem que ser cumprida. Não é porque você acha feio, eu acho feio, não acho necessário usar, eu me acho ridículo, eu acho isso, eu acho aquilo, não gosto, que você não tem que usar. São regulamentos da empresa, são ordens da empresa, você tem que usar, mesmo achando bonito ou feio, tá bom? E aí, dentro dos riscos de acidente de trabalho, como eu falei, tem a causa pessoal e a causa mecânica. A causa pessoal, ele coloca aqui pra gente que está relacionado, com o conjunto de conhecimentos e habilidade em que cada um possui para desempenhar uma tarefa num dado momento, Então, a causa pessoal, há uma probabilidade de envolvimento, em acidentes aí que aumenta quando as condições psicológicas não são as melhores, daquela pessoa, ou quando não existe uma preparação ou um treino suficiente para aquela pessoa. E aí se gera essa causa pessoal, tá bom? Já a causa mecânica, ele fala aqui que diz a respeito às falhas de materiais existentes no ambiente de trabalho, são quando o equipamento não apresenta aí a proteção para o trabalhador, quando a iluminação do ambiente de trabalho é bem deficiente,
tá? Ou quando não há uma boa manutenção do equipamento, os riscos de acidente aumentam aí consideravelmente, né? É importante fazer a manutenção preventiva dessas máquinas, desses equipamentos e sistema também, se for o caso, né? Então, tem N observações, tá bom? Para se prevenir, ter essa prevenção aí. Significado e importância da prevenção, né? Ele coloca pra gente 2 pontos bem legal, bem interessante, porque ele fala aqui que a prevenção é certamente o melhor processo de reduzir ou eliminar, né, as possibilidades de ocorrerem problemas de segurança com o trabalhador. Então, é sempre aí eliminar, né, da melhor forma possível, fazer essa redução aí da melhor forma possível, tá? A prevenção consiste aí na adoção de um conjunto de medidas de proteção, na previsão de que a segurança física do operador possa ser colocada em risco durante a realização do seu trabalho. Então, prevenir, gente, quer dizer aí que vem, né, antecipadamente chegar a informar, né, antes mesmo do acidente, né, antes de acontecer. Então, tomar todas as providências possíveis para que esse acidente não tenha a possibilidade de ocorrer, tá bom? Então, se você percebe que aquilo não vai dar certo, que aquilo tá daquele jeito, tá de um jeito deficiente, informe, tá? Informe para o teu superior, evita, faz essa prevenção da melhor forma que você consegue. Pelo menos aí você tentou, você conseguiu, né, fazer com que aquele risco que estava tendo, aquele perigo que estava tendo, não veio a funcionar, né, não veio a acontecer, tá? E aqui temos um exemplo, né, de noção de perigos e de risco. A gente sabe que há uma diferenciação do perigo para risco, né? Tem um crocodilo aí, tem a mordedura aí ou a morte, né? Então, para isso, temos todo aquele profissional que tem que saber identificar, né, eliminar, controlar, proteger o homem. Ele coloca aí como homem, mas a gente pode colocar aí em função de proteger o colaborador, tá bom? O colaborador daquela empresa, tá? Então, desta forma, né, que a gente observa aqui, uma forma para poder prevenir, né, o acidente. Isso é prioritário, que assim identifique os perigos a que o trabalhador está exposto, se avalie, né, os riscos aí, ou seja, a consequência desses perigos para o trabalhador. Então, tem-se que sempre eliminar, tá? E fazendo a eliminação, afastando aí o perigo e o risco daquele trabalhador, tá bom? Aqui ele mostra bem legal pra gente, né, dentro da segurança do posto de trabalho, 5 pontos bem legal, né? 5 pontos aí que 5 pontos aí que faz-se a eliminação ou a controlar, né, o risco que pode acontecer antes de desenvolver o trabalho, tá bom? Então aí a gente tem, né, pensar na tarefa que vai ser desenvolvida, levantar os riscos que pode acontecer, avaliar os riscos, tá? Implementar controles, executar o trabalho em segurança. Sabe que na administração, né, a gente tem o planejamento, o controle, a organização e a direção, né? Lá para a parte dos engenheiros civil que trabalha com pessoas que têm essas atividades de alto risco, ela também precisa fazer um bom planejamento, né? Uma boa organização, um bom controle, uma boa direção de todas essas situações, né? Só que aí a gente troca aí por pensar na tarefa, né? Levantar os riscos, avaliar os riscos, implementar todos os controles e executar, claro, o trabalho com segurança, né? Então, ele até coloca aqui pra gente que é ter em foco a nossa segurança e a dos nossos colegas, né? Trabalhar pensando em si e no quem está ao nosso lado. Tá bom? Então, essas situações vêm sim acontecer e tem sim que se haver um planejamento de segurança, tá bom? Onde a gente elimina e controla todos os riscos.
Aqui temos a segurança do posto ainda do trabalho, tá? Onde a gente tem, né, a adotar aí políticas, né, de dentro da empresa como prevenção, eliminar e controlar esses riscos também dentro da prevenção, né, no qual existe, sempre vai existir em qualquer tipo de trabalho, né, então aí tem-se a identificar, né, os perigos, avaliar os riscos, controlar os riscos, alterar o posto de trabalho, adaptar os PTs, né, às condições físicas de cada indivíduo, abordagem ergonômica, elaborar normas internas, instruções de trabalho, avaliar a eficácia das medidas implementadas, elaborar, né, lista de verificação. Então são pontos, tá, turma, que precisa-se aí adotar, né, a empresa ela tem-se essa política adotada, tá bom? E tem que ser cumprida, tá? Cumprir isso aí daí é para realmente avaliar esses riscos, né? Controlar todos os riscos e evitar. E fazer aí a prevenção de todas essas situações, tá bom? Temos aqui também, tá? Dentro da segurança do posto de trabalho, um ponto bem importante que é a visão do trabalhador, né? A função do trabalhador também. Que o trabalhador ele tem que respeitar todas as políticas ativas, tá? De dentro da prevenção dentro da empresa, tá bom? Ele tem que respeitar isso e ele tem que seguir todas as linhas dos PTs, tá? Cumprir, esse trabalhador ele tem que saber cumprir as normas de higiene e segurança no seu local de trabalho, informar-se sobre o risco do seu PT, né? Seguir as indicações da sinalização de segurança, utilizar os equipamentos de segurança e mantê-los em um bom estado de conservação, cuidar da higiene, limpeza e arrumação do seu local de trabalho e informar a chefia, né, de qualquer anomalia aí de verificada. Então, observe aí que aqui tem um exemplo bem legal pra gente, né, dessa imagenzinha aí, em relação aí à verificação de uma anomalia, né, que esse colaborador está tendo aí dentro da empresa. Então, não adianta, gente, vocês sair de casa e falar lá no trabalho, eu não vou olhar isso porque não é minha casa, né? Então, isso é um grande erro que a gente cai, tá? Onde a gente tá, se é onde a gente trabalha, a gente tem que cuidar, a gente tem que zelar por aquilo, tá? Políticas mesmo, né? Que a gente tem que ter, tá bom? Então, cuidar daquele local como se fosse a tua casa, tá? Porque isso daí pode prejudicar a empresa. Então, digamos lá que tu trabalha no setor e tu não cuida do teu setor, né? E aí, se tu tem um objetivo de crescer, como é que tu vai crescer tendo esse tipo de atitude? Né? Então, situações que a gente também precisa cumprir. Não adianta só a empresa colocar pra gente se a gente não cumpre, tá? Se a empresa colocou, a gente tem que cumprir, tá bom? E aí temos a proteção coletiva e a proteção individual, tá? A proteção coletiva e a proteção individual, ele coloca pra gente aqui, né, que são através de equipamentos de proteção, os EPCs, né? Devem aí ter prioridade conforme a determinação e a legislação, uma vez que beneficiam todos os trabalhos, né? Instituinte, tem que se ter aí essa proteção, tá? Então, com isso, esses EPCs aí devem ser mantidos, tá? Nas condições que os especialistas em segurança estabelecem, tá? Para você, devendo aí ser reparado sempre que for aí apresentado qualquer deficiência. Então, turma, recebeu EPCs da empresa, né? Recebeu EPCs da segurança, né? Dos especialistas em segurança, utiliza todos os dias, apresentou alguma deficiência, avisa, tá bom? Porque aí, tu não avisando hoje que o teu EPC está com alguma deficiência, pode prejudicar lá na frente, tá? Isso pode ser aí uma grave ocorrência que pode acontecer,
tá bom? Então é sempre importante. Eu tô no trabalho e eles me deram um monte de equipamento, só que um não tá funcionando. Esse um que não tá funcionando deve ser informado para se ter aí uma visão, né, e ser trocado, levar para manutenção para que futuramente você não venha a ser prejudicado, tá bom? E dentro disso, desses EPCs, temos aqui, 5 pontos importantes, tá? Para a proteção coletiva e a proteção individual, que o sistema de exaustação, né, de eliminar gases, vapores ou poeiras aí contaminantes no local de trabalho, enclausuramento aí de máquina ruidosa para livrar do ambiente do ruído excessivo, comando bimanual, tá, que mantém as mãos ocupadas fora da zona de perigo durante o ciclo de uma máquina, tá, o cabo de segurança para conter aí equipamento suspenso, sujeito aí a esforço caso venha a se desprender, redes, barreira de proteção, adame, sinalização de segurança e assim vai, tá bom? Então, são situações aí, tá, de aplicação dos nossos EPCs, tá? Para cuidar aí dos EPCs da gente, né, como colaboradores. Só ressaltando o que seria, né, esse clausuramento aí. O enclausuramento, gente, ele é toda a colocação, tá, de uma barreira física, fechamento aí de algum aprisionamento de alguma coisa, tá? E já esse comando bimanual é todo aquele comando que tem a função de evitar, tá, que o operador coloque suas mãos na zona de risco durante aí a operação de máquina, tá bom? Então ele é ativo aí por leveza, tem um toque dos dedos, né, em ambos dos botões e simultaneamente aí eles disparam se houver alguma necessidade, tá? Então só ressaltando aí o significado da enclausuramento e do comando bimanual para vocês. E aqui temos todas as sinalizações de segurança, tá? No interior e exterior das instalações da empresa, tá bom? Então deve existir aí formas de aviso e informação rápida que possam auxiliar os elementos da empresa, né, e atuar em conformidade com os procedimentos de segurança. Então, com isso, tem-se um objetivo. Esse objetivo é existir aí, que existem, na verdade, todos os conjuntos, tá, de símbolos, sinais, especificamente criados para garantir, né, a fácil compreensão que há um risco naquele tal local, ou dos procedimentos que a empresa tem que cumprir, né, em diversas situações aí, tá? Pode ocorrer tanto no interior de uma empresa, em outros lugares públicos também. Então a gente sempre encontra alguma placa de identificação, né, que não possa futuramente prejudicar a gente. Então aqui temos os sinais, né, sinais de perigo. Esses sinais de perigo aqui que ele apresenta são todas essas placazinhas, né, com esse significado. Com isso, nesses sinais a gente vê em todos os cantos, principalmente quando a gente vê também empresas, né, a gente consegue ver as empresas trazendo essa identificação aí. E aqui nesses sinais de perigo temos aí, né, todos os sinais que indicam, tá, situações de risco e potencial aí de acordo com o que está inserido, né, de acordo com o significado de cada um. Eles são utilizados, tá, em instalação, acessos em aparelho, aí, instruções e procedimento, tá bom? Então, eles têm essa imagenzinha aí, tem essa estrutura, né, por ela ser sinais de perigo, né, ela tem essa forma, na verdade, nem estrutura, perdão, ela tem essa forma aí triangular, com contorno, né, preto e no fundo amarelo, né, então sinais de perigo, ela é feita dessa forma, tá, e aqui tem toda um significado, né, que é substância inflável, alta temperatura, risco a raios a laser, substância explosiva, substância corrosivas, forte, campo magnético, substâncias radioativas,
veículos de movimentação de cargas, risco biológico, perigo, né, de electrosão, substância congruente, substância tóxica de radiações, tropeçamentos, cargas suspensas, substância, né, de nocivos ou irritantes, baixa temperatura, perigos, vários perigos, e queda com desnível. Então, esse veículo de movimentação de carga a gente usa muito também dentro da empresa, né, principalmente na área de estoque, tá? Então, elas são sinais de perigos, tá bom? Temos sinais de proibição, né? Sinais de proibição que a gente vê aí são todos os comprometimentos, tá? De proibição, tudo que é de acordo aí que ele mostra pra gente que são proibidos. Eles são dessa forma aí circular, que a gente vê, né? Essa formazinha circular e com contorno vermelho. Vermelho aí, com a descrição preto, né? E no fundo branco. Então, ele é esse, né, sinais de proibição, ele é dessa forma, tá? Então, a gente tem aí, né, a visão da proibição de fumar, a proibição de fazer insumo e fumar, passagem proibidas a peões, proibição à entrada da pessoa não autorizada, não comer ou beber, não tocar, passagem proibida a veículo de movimentação de cargas. Então, assim vai, né? Água não potável, então, todos esses são sinais de proibição. Aqui temos os sinais de obrigação, sinais de obrigações que a gente até mesmo recebe quando a gente vai entrar dentro de uma empresa, né, para mais segurança. Muito desse daqui, creio que você já conhece. Temos aí a proteção obrigatória dos olhos, proteção obrigatória das vias respiratórias, proteção obrigatória do corpo, proteção aí obrigatória do rosto e proteção individual obrigatória contra a queda, né? Proteção obrigatória dos pés, proteção obrigatória das mãos, proteção obrigatória da cabeça e ouvidos. Então, são sinais de obrigações que a gente conhece mais, né? Que a gente recebe aí para dentro da empresa e a gente passa a usar isso daí até mesmo como uniforme, né? Faz parte. E temos sinais aí, combate ao incêndio. Isso a gente também vê setas aí, essas setas a gente enxerga muito dentro da empresa, né? Pode observar. Só ressaltando, tá? Que todos os sinais de obrigação aqui, eles são aí dessa formazinha circular, tá? No fundo azul com o pictograma branco, tá bom? E aí temos o nosso sinais de combate a incêndio, né? Onde ele mostra essa forma retangular pra gente, né? Que é o quadrada, com o pictograma branco, né? E com fundo avermelhado. Sinais de combate ao incêndio aí tem indica, né? Faz-se a sinalização e indica equipamentos de extinção e a combate a incêndios, tá bom? Então, isso é uma prevenção também, tá? Dentro da empresa, a gente notório entrar na empresa e ver isso, né? Isso aí é bem importante também. E aí temos alarme sonoro, abrigo de emergência hidrante, extintor de incêndio tipo carreta, né? Telefone de emergência, hidrante de incêndio, manta anti-chama, extintor de incêndio, coleção de equipamentos de combate a incêndio, válvula de controle do sistema de chuveiro automático e o mangotinho, né? Então, aí tem as setas também, setas indicativas localizadas dos equipamentos de combate a incêndio, tá? Então é isso, turma. A gente finaliza aqui, né, na nossa sinalização de segurança com os sinais de combate a incêndio. Qualquer dúvida sobre o assunto, vocês me perguntam, tá? Lá no WhatsApp, podem tirar dúvidas, se identificam, tá? Por favor. E para assunto somente isso, tá?